Milton Amaral. Faltam, pela minha conta, faltam, além do Milton, mais duas pessoas, ou não? Sim, Fernanda e... Milton Amaral. Queria agradecer a presença do inspetor Bruno Pérez Teixeira, que, para além do seu papel institucional cumprido, está como cidadão aqui ajudando a nós pensarmos junto nessa audiência. Obrigado. Milton. Boa noite. Boa noite, Milton. A primeira vez que eu venho aqui e eu só queria fazer uma pergunta. A Universidade Federal Fluminense de Veterinária forma veterinários com alto poder de graduação, porque enquanto do treinamento eles não prestam um serviço à comunidade, fazendo castração, estimulando a própria comunidade a tratar bem. O que acontece é uma Universidade Federal Fluminense, uma Universidade Federal. Centenas de alunos vêm aqui, aprendem tudo e vão embora. E não deixam nada de respaldo para a comunidade que as manteve. Castração é ensinado. Por que não castrar dentro da própria faculdade? Não precisa criar castramóvel ou castra qualquer coisa. Eles são ensinados a fazer isso. Por que a população que está em volta? Eles pegam esse conhecimento e levam lá para nós. Obrigado. Próxima Fernanda Campista e aí a gente fecha com o Bruno. Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Sou veterinária da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, cuja sede fica no Horto do Fonseca. Eu assumi lá no curso depois de 2001 e desde então voluntariamente eu venho cuidando daqueles animais que lá estão. Muitos já castrei e desde então não tive ajuda de ninguém. Quando que no início do ano, desse ano de 2014, o Marcelo Pereira, que é o diretor de proteção animal do município, quero até justificar a ausência dele, que está recém-operado, está em casa, não pode vir, me procurou para oferecer ajuda. Marcelo, para quem não sabe, trabalha com o Daniel na Secretaria de Meio Ambiente. Aí, desde então, eu tenho tido ajuda para aqueles animais, consegui a castração de muitos deles, algumas pessoas estão aqui participaram da campanha de adoção deles. Então, o que eu queria falar é que, realmente, a situação lá era muito crítica, mas, pelo menos, esse ano eu tive uma ajuda, que até então eu não tinha. Há 12 anos que eu trabalho lá, eu que cuido voluntariamente, tá tendo críticas de colegas, que muitos não gostam, principalmente os agrônomos, reclamando que eu desvio o meu trabalho para cuidar dos animais. Mas como veterinária eu não posso ver e ficar calada, ficar quieta, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu queria informar isso a vocês que os animais do horto até então estavam realmente sem nenhuma ajuda do poder público, que esse ano, através da Secretaria de Meio Ambiente, que eu consegui essa ajuda, inclusive me tornei veterinária voluntária ajudando eles. Eu ponho algumas ações deles, cujo laudo veterinário sou eu que faço, de maus tratos, tudo de forma voluntária. Então, eu queria deixar isso aqui bem claro. Quanto à questão do sumiço de animais, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para falar sobre isso, porque lá, eu não sei para quem não conhece, é local aberto, tá? Tem uma comunidade atrás, onde as pessoas passam por lá. Então, eu já tive problemas de animais que são atropelados, pessoas que vêm me falar que animais são atacados por cães
cães. Então nós não podemos falar que não é um local fechado e restrito a um número X de pessoas. É um local de transeuntes, pessoas que entram em veículos. Então tem ali pessoas que adotam os animais, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando falar de sumiço, porque eu não vejo essas pessoas todo dia lá que falam dessas questões do sumiço. A gente tem que ter realmente um pouco de cuidado. Inclusive, tem um mês atrás, mais ou menos, não sei se vocês sabem, agora tem uma polícia destacada da PM. Um carro da PM atropelou um animal. Então, esse animal vai pega, é internado, o PIC aqui ajuda a gente para internar. Então, numa segunda-feira, por exemplo, você viu esse animal, de repente foi atropelado na terça, quarta, no final de semana você já não vê mais. Então, eu acho que a gente não pode chegar e falar que tem sumiço de animais. Os animais não somem, tá assim, alguma coisa está acontecendo. Sim. Às vezes são atropelados, são atacados por cães. Então, eu acho que ninguém aqui é louco de chegar e ficar pegando animais para matar. Até porque, como o doutor Zani falou, se você nunca fez isso, nem nunca vai fazer. Isso é proibido e eu acho que ninguém vai fazer isso. Lá nós temos vários colegas trabalhando, alguns realmente reclamam dos animais, outros cuidam e ficam tomando conta desses animais. Várias vezes eu chego para trabalhar e me falar, doutora, um animal foi cheio, mal mordido por cão, eu enterrei. Então, só queria deixar aqui um pouco claro isso, nós temos que ter um pouco de cuidado para falar das coisas. E outra coisa rapidinho, só para não me alongar, também tem a questão dos gatos do cemitério de Chareiros, não é só outros, são vários locais. Também estou ajudando a Secretaria de Meio Ambiente, tratando esses animais que estão com rinotraqueite. Rinotraqueite não é uma zoonose, é uma virose que a gente dá apenas de felinos para felinos, realmente tem alto poder patógeno, mas não é uma zoonose. Então, realmente não tem porquê o poder público se disponibilizar a tratar esses animais. Lógico, é a questão do bem-estar do animal, mas não é uma questão de saúde pública. Nós temos que botar o pé no chão e ver o seguinte, nós temos que começar um pouco que nós temos. Temos que partir dali. Não adianta eu querer uma 4, promover 10, que realmente não tem como o poder público dar. Entendeu? Nós temos que partir as castrações, que acho que é o ponto-chave. Então, outra coisa, porque as pessoas precisam ter lugar para pôr os animais. O abrigo não é a solução. Está aí a suíta para todo mundo ver. Quem já foi lá, quem nunca foi, tente ir para ver que aquilo ali é praticamente uma câmara de horrores. Coitados, mas não por culpa deles, é porque eles não negam animal nenhum. Eles aceitam todos os animais que são oferecidos lá. Então, eu acho que essa não é a solução. Criar um abrigo para chegar e tacar os animais lá dentro. Tem que fazer a castração para diminuir o número de animais, a posse responsável e aumentar a penalidade e as sanções para quem maltrata e abandona animais. Mas isso não depende do executivo, isso do legislativo. Nós temos que pôr isso bem certo, cada um são cada um. Não podemos chegar e começar a querer tudo que o executivo faça tudo, porque tem coisas que não dependem dele. Então é isso, eu queria falar isso para vocês, botar alguns esclarecimentos para deixar claro alguns pontos. Obrigada. O próximo ministro que nós vamos falar nessa mesa Boa noite a todos. Só para fazer um esclarecimento, Daniel, boa noite. A parceria que a gente tem aí, sempre estamos juntos, na proteção. Te agradeço. A gente faz esse canal direto, isso é bom. Só fazer um esclarecimento aqui em relação à dúvida que muitos estão perguntando, frequentemente acontece as pessoas quererem denunciar um caso de maus tratos na delegacia e não conseguir. São hostilizados pelo inspetor, pelo investigador que está lá na mesa na hora. O colega está sobrecarregado, tem má vontade, não sabe como agir, não sabe o que fazer nesse caso, e a gente chama de bicar a ocorrência. O colega bica a ocorrência. Vai lá na DPMA, ou faz isso, ou faz aquilo, isso não é crime, deixa isso para lá. Toda a delegacia distrital, é aquela que tem número, 76DP, 77DP, toda a delegacia distrital é obrigada a registrar a ocorrência, qualquer ocorrência. Se eles não registrarem, liguem para a corregedoria de polícia. O colega já vai ser punido, eu lhes garanto. Não deixem barato. Isso é vou botar em termo português, vai ser uma sacanagem com um cidadão que está ali para fazer o registro. Minora, na verdade, aquele problema que a pessoa tem. Isso não está certo. Corram atrás dos seus direitos. Porque essa é a única forma de você tirar a sua voz sem ser ouvida, de você fazer valer o seu direito.
a corregedoria de polícia. A corregedoria de polícia é atuante. O único policial que não faz a ocorrência pune mesmo. O camarada fica suspenso até 90 dias. Ele sente no bolso a punição da corregedoria, porque isso é corriqueiro, tá? Eu sempre recebo casos lá na DNA. A pessoa é constante isso. Olha, eu fui na delegacia tal, não consegui fazer registro, só consigo fazer aqui. Isso é comum. Não deixe isso acontecer. Vocês podem fazer registro de duas maneiras. Chegar lá na hora e falar que vai fazer um registro é uma maneira mais eficiente, em que a delegacia é obrigada a dar uma resposta. É levar uma petição. Qualquer cidadão pode fazer uma petição à delegacia, né? Você vai se identificar, eu fulano de tal, morador da rua tal, identidade tal, vem por minha ideia para relatar isso. Aí coloca o caso lá e assina embaixo. Você leva no setor de protocolo da delegacia, vai ser gerado um número e esse número vai ficar com você. Com esse número você pode cobrar uma resposta do delegado. Você vai lá uma semana, 2 semanas depois e pergunta o que foi feito com aquele registro que você levou lá, com a petição que você levou lá. Se aquilo gerou um registro, se não gerou, por que o delegado não registrou a ocorrência? Ele é obrigado a te dar uma resposta por escrito, porque o seu pedido está protocolado. Se ele não lhe der resposta dentro de um prazo razoável, uns 15 dias, procurem a corregedoria de polícia. Façam valer os seus direitos. É isso. Bom, nós vamos passar imediatamente à mesa das considerações finais. Inverte ou menor? Olha só, 3 minutinhos. Vamos lá, 3 minutinhos para cada um. Todo mundo fala, tem que responder a 150 pessoas em 3 minutos, não é justo. Vamos lá, olha só. Falaram do incentivo fiscal, acho que um viés interessante a gente discutir também. Fizemos um estudo preliminar, conseguimos um viés para reserva do patrimônio natural, unidades de conservação. A gente está trabalhando muito nisso, por que não trabalhar também na questão do ISS da CRI, vamos trabalhar nesse Deixa sentido. eu aproveitar a sua dica, só para informar quem propôs, eu acho que foi Maria, né? Eu não tenho todo o código tributário na cabeça, mas se eu não me engano, procedimentos desse tipo estão enquadrados numa alíquota de 3%. Demais procedimentos de natureza médica, eu não sei se aí tem diferença entre médico veterinário e médico para nós humanos, daria a maior parte deles está em 2. O que significaria na prática, neste item, uma diminuição, digamos que seja 3, aí você vai diminuir para 2, significaria uma diminuição no encargo do prestador de serviço de 33%. Não sei até que ponto isso baratearia tanto quanto é a sua intenção. Não, mas é que não, o imposto municipal só o ISS. Se você está querendo discutir com os vereadores de que maneira você diminuir a carga tributária aos prestadores de serviço na área da medicina veterinária, você só pode falar de ISS. Todo e qualquer outro. Você poderia falar de quê? De IPTU, mas aí você começa a entrar numa área. Você daria uma diminuição de IPTU para os próprios dos médicos veterinários e das clínicas. Daqui a pouco a população vai começar a reclamar que você, como já fizeram aqui, é evidente que não dá para comparar empresários de ônibus e médicos veterinários. Os empresários de ônibus são pobres pessoas que contam com uma proteção especial de vereadores e de governantes de plantão. Mas de qualquer maneira, na linha que o Daniel falou, é uma discussão que, inclusive, conta sempre com a ajuda do César Barbeiro, que é sempre muito prestativo em colocar os técnicos da fazenda para fazer os cálculos. A gente pode até ter um impacto dessa sua proposta no que diz respeito ao ISS, mas é uma boa ideia. Vale a pena. Mas de qualquer maneira, Vale a pena fazer um impacto ao secretário. faz o impacto. Não tem problema nenhum. Nada aqui, isso, Paulo. Sobre a questão do hospital, escola, independente da natureza jurídica, eu discordo no início desse ponto e concordo muito com o que a última pessoa falou, não lembro o nome dele, que esse não está lá. Hospital, escola, para ensinar castração e colocar seus residentes para efetuar, um dos senhores tem problema nisso, a castração é tão difícil de ser feita que o residente veterinário não pode fazer. Eu acredito que dê para fazer esse controle com acompanhamento em si. Óbvio que vai ter um veterinário responsável tomando conta disso. E quando o governo se propõe a pagar o kit e ajudar
lá no feminicídio, que eu já discordo, porque eu acho que o hospital tem uma universidade federal, que tem um repasse que é o dono do orçamento, dependendo desse orçamento que é o município, eu já acho que não tem cabimento. Quem deveria arcar isso era assim a universidade, o Ministério da Saúde, ponto. Mas se não faz, faremos o nosso papel. Temos que fazer mais um. Mas eu não falei que não, eu concordo com o que o senhor falou, eu discordo com o Vinícius falou. Mas eu não falei que o hospital da UFM pode fazer isso. Eu falei que não vai dar conta de toda a demanda e que por isso era necessário também. Mas aí tudo bem, não dá conta de toda a demanda, acredito que não daria também. Mas eles têm mais um instrumento que cumprir sua função social e sua função de castração. Então eu peço desculpa se entendi errado. Uma universidade que ensina a fazer, por que não fazer? Isso, exatamente. Sobre o que eu falou. De esclarecimento, eu não sou da universidade, não, mas também para a gente não caminhar em ideia falsa. Para o estudante operar, vai ser só naquele período das aulas daquela técnica cirúrgica, naquele período do mês. Então vamos trabalhar nesse sentido, é isso aí. É muito pequeno, pá. Cabe a discussão, né? Tive lá, visitei, comecei com o candidato à época, então vamos lá. A gente tem feito um outro tipo de intervenção nas delegacias, e a gente foi em todas as delegacias que tem circunscrição em Niterói, 76 a 81, e discutimos com eles toda essa questão do recebimento de risco de ocorrência, fomos super bem recebidos pelos delegados. Acredito que a partir desses últimos 2 meses a coisa vai melhorar bastante. Comecei com o titular de todas as delegacias e com adjuntos de algumas delas, e hoje o telefone da corredoria é fixado na delegacia, como o doutor Bruno falou aqui, não foi recebido por sua autoridade, prevaricação, tem uma série de condutas criminosas que você pode botar no policial que não recebe serviço de ocorrência. Então, é muito tranquilo que é direito de cada um lá informar e registrar a sua ocorrência. No mais, justifico aqui mais uma vez a ausência do Marcelo, está operado, não pôde vir. Agradeço a presença do Bruno, de todos os envolvidos, coloco a Secretaria à disposição para essa discussão. Acho que a gente poderia fazer um encaminhamento de uma reunião lá na Secretaria, com quem quiser, a gente pode até agendar isso, não sei se pelo e-mail dos participantes aqui, ou pela rede social, onde vocês que trabalham bem na rede, criam um grupo lá e a gente faz os encaminhamentos, não vejo problema nenhum, para que a gente possa instrumentalizar o que a gente tem debatido aqui. A lei orçamentária, dia 28, é a última audiência da lei orçamentária. Você colocou uma questão importante, eu tive nas duas. Sabe quantas? 25, dia 25 de novembro. Sabe quantas pessoas tinham aqui? 10, nas duas. Nas duas. Em convocação. Testemunha, vereadores? 4, se não me engano. Os mesmos que se encontraram aqui hoje. Então, acho muito interessante que a gente preste atenção nesse sentido também. A lei orçamentária foi divulgada, foi debatida em 2 audiências, a próxima é dia 25, Vinícius. Sabe o horário? 20 horas. Colocada à noite para que o pessoal possa vir da sua casa, do seu trabalho e participar. Então, até lá, a gente tem que instrumentalizar a emenda. Por mandato de vereador ou por projeto executivo. Estou à disposição para a gente melhorar esse orçamento e entender por que alguns não foram encaminhados. Eu vou fazer um chamamento na minha, não sei se todo mundo tem, Daniel Marques, procura lá que vocês vão encontrar e a gente faz essa reunião anterior. E no mais, agradecer e parabenizar ao Paulo, ao Renatinho, o pessoal que organizou o Henrique, dizer que a gente está à disposição para ajudar em todos os sentidos, fazendo um trabalho grande, muito maior do que existia. Hoje, se existe discussão de proteção animal, é graças ao trabalho do Cláudio, ao meu trabalho, ao trabalho da Secretaria, ao trabalho da Secretaria de Saúde. Não é pessoal, é uma série de pessoas que funcionam. Agora, recebemos uma secretaria sem fundo, recebemos uma secretaria sem concurso, sem computador, sem viatura, sem nada. Hoje, a gente tem um fundo municipal de conservação ambiental com 1,8 milhões. Hoje a gente tem viatura, hoje a gente tem concursados e a gente pode começar a falar sério de trabalho de política. E a gente está aqui para isso, deixar legado. Não é o secretário Daniel, mas o legado do município. E sem quadro permanente, sem bons salários, que foi citado aqui, a prefeitura paga mal, paga. Mas quem cria os salários é a lei.
e passou por essa casa. E por que deixaram aprovar? O problema que eu tive para fazer o meu concurso é baseado numa lei que criou o salário de biólogo em R$1.100, que criou o salário de engenheiro de R$1.400. E por isso eu tive que desdobrar para poder fazer que esse salário aumentasse. Se passou nessa casa, teve o aval dos vereadores daqui, teve o aval do prefeito que publicou essa lei em 2008, e eu, como secretário, a partir de 2013, tive que fazer um concurso em cima dessa base. Então vamos pensar a responsabilidade de todo mundo. E é muito fácil falar que a prefeitura paga mal, mas todos os salários do município são criados por ele. Então a gente tem que atentar para eles. Vou encerrar, Paulo, desculpa me estender, agradecer a presença de vocês, coloque-se à minha disposição e vamos em frente, porque é o início de uma luta e a gente quer deixá-la como legado para a cidade. Boa noite para vocês, obrigado. Uma consideração muito breve antes do Cláudio pegar, é que o Hospital Veterinário da UF ele foi construído sem definir a verba, a fonte do custeio do hospital. Então ele começou muito no vamos que vamos. A professora Nádia Almostra, atual diretora da Faculdade de Veterinária, tem se empenhado muito, tanto em desprivatizar o hospital veterinário, como também em criar mecanismos de extensão, para que o hospital também tenha relação com a comunidade. Eu estou falando isso, Paulo, para sugerir que o pessoal vai ficar indo no grupo de trabalho, etc., que vai se reunir, procura a professora Nádia Almostra, diretora da Faculdade de Veterinária, que ela tem intenções, desejos sérios de criar esses programas como castração móvel, e a universidade pode ser parceria com isso. Só queria reforçar isso até para dizer como eu acho que o escola pode contribuir. Obrigado, Paulo, pela paciência. Ok, obrigado, Luiz. Cláudio. Eu queria primeiro agradecer a todos. Eu acho que esse tema é um tema que, se a gente continuar aqui, a gente vai durar a noite, porque é muito amplo e cada um tem o seu posicionamento, tem a sua experiência e cada um o seu polo. Mas aqui eu primeiro queria agradecer ao nosso prefeito Rodrigo Neves, porque foi um exemplo, agora junto com o secretário Daniel Marques, na qual nós fizemos projetos de proteção animal, na qual no gabinete dele, deu item por item, uma gestão não vai esquecer desse governo, para deixar bem claro isso. Parece que alguns falarem que o governo não está se mexendo, ao contrário. Então até que nós temos números a apresentar. Paulo pediu para me falar em relação aos suínos, a captura dos suínos, a gente, em 2013, foram capturados 206 animais. Já no ano de 2014, nós já temos 300. O pessoal quer saber se viraram churrasco. Amanhã, quando chegar lá, o seu posicionamento. Primeiro tem que falar dos números, né? Tem lá os gols e depois eu digo quem foi o técnico. Em 2014, 355. Nós temos um convênio com o Tambi, com a Paulo de uma fazenda, e na qual esses animais, eles vão nessa fazenda, ficam esperando o proprietário fazer a solicitação, a aquisição CNE, para poder pagar a taxa e retirar esses animais. Se esses animais eles não forem retirados dentro do prazo de 15 dias, aí sim esses animais ficam a posse do curral de Tambi. E não, hoje não maneira a prefeitura e nada. Isso é um convênio que já pegamos no governo e eles não maneira a nosso cofre público. Então, para nós é muito importante, porque além da questão de saúde pública, das doenças animais, esses animais, para quem transita à noite, sabe da questão do risco de acidente de trânsito. Eles ficam perto das comunidades, ele desce à noite principalmente, então não tem só a questão da saúde pública, propriamente dito, das zoonoses, também tem a questão do trânsito, dos acidentes que eles causam. Deixa o Paulo Afonso saber disso, não estou ligado para aquela área que é bota lá. Então, eu acho que ele vai responder a pergunta em relação aos suínos, então os suínos não estão vendo churrasco, tá bom? E em relação à castração, eu gostaria de voltar a falar dos números também. Então, em 2013, nós fizemos 446 castrações, em 2014, 651. É pouco, mas eu acho que nós já estamos ampliando e, com certeza, com a entrada também da Secretaria de Meio Ambiente, nós vamos ampliar muito dentro do nosso município. E em relação à Universidade Federal Fluminense, a qual eu formei, eu queria parabenizar ao colega Vinícius. Eu discordo um pouco da colocação, dizer que não está funcionando. Ela não pode estar funcionando do jeito que os senhores pretendem. Mas aquilo é uma
uma instituição de ensino e pesquisa das melhores do Brasil. Eu acho que, em dúvida, a maioria que conhece a Universidade Federal Fluminense, ela faz uma prestação de serviço muito boa à nossa população, sim. Agora, eu acho que a instituição está sendo os homens. Se alguns passaram lá e não levaram ela de forma que deveriam levar, a professora Nádia já corrigiu isso, já está trocando até o diretor da universidade, e eu acho que vai ter um grande bem. Eu acho que o Fábio, acho que está lá, é um grande veterinário, doutor Ismar, então eu acho que tem boas mãos, e eu acho que a veterinária vai ganhar muito. E até a professora Nádia tem um carinho enorme pela instituição, e eu conversando até com elas, eu acho que o parcial teve na instituição, aonde eles preconizaram fazer 10 prestações para o município de Niterói a nível de ensino e pesquisa. Nós não podemos também modificar o que a universidade veio. A universidade veio no ensino e pesquisa. Ela pode fazer uma contribuição secundária à nossa sociedade, ok? Outro ponto que eu quero deixar claro é em relação ao projeto do Centro de Controle Zoonose, que vai ser feito no mesmo local da Unidade de Proteção Animal, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que essa interface entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde, e junto com os protetores, vai ser um benefício muito grande para a nossa população de Niterói. Eu acho que as ações elas se completam. Quando a vigilância sanitária do Centro de Controle Zoonose vai estar dando parte de saúde pública, o Daniel está mais preocupado em relação à proteção animal, junto com o apoio do Bruno, do PCA. Então eu acredito que nós só temos a ganhar com isso. Só que eu quero deixar bem claro em relação às vacinas, a Glaucia agora? Já. Nós continuaremos a portaria ministerial 1188. Existe uma diretriz, eu não posso simplesmente por Niterói sair do programa do Ministério da Saúde. A OMS está aí para todos. Eu não posso simplesmente achar que Niterói vai trabalhar diferente de uma diretriz de governo, uma diretriz a nível nacional. Nós ainda estamos num país federativo. Então, eu vou continuar seguindo a OMS, o Ministério da Saúde, onde o artigo 3º preconiza para a questão de saúde pública somente a vacinação anti-rábio. Podemos discutir depois com o Daniel se nós tivermos verbas, a gente deve criar as ações, mas as ações de saúde pública ainda é preconizado junto ao Ministério da Saúde a campanha de vacinação anti-rábio. E por sinal, no dia 29/11, eu quero convidar vocês todos para participarem, junto com o Departamento de Vigilância Sanitária e Controle Zoonose e a nossa Secretaria de Saúde, que nós estaremos fazendo de 8 às 5 a campanha nacional municipal de vacinação anti-rábio, dia 29/11. E eu acho que vocês que têm esse amor tão grande para os animais, eu gostaria de ajuda de todos os protetores de animais, e nesse dia vocês participem junto conosco e contribuam junto com a nossa sociedade e ajudando a campanha. Ajude a divulgar. Ajude a divulgar, com certeza. No microfone rapidinho. E se morder, se poderia morder boca de político de... E só para concluir, aqueles que quiserem qualquer dúvida, nós estamos na posição do João 190, à disposição de vocês. E em relação ao colega que perguntou em relação à castração, nós retornaremos a marcação em janeiro no telefone 271-011. 271-013, desculpa, 113. Pois não. Boa noite. Sobre a escolha de zoonose. E a maioria das pessoas que cuidam precisam do itraconazol. Existe verba destinada para esse medicamento? Itraconazol. Para humano ou para animal? Para o animal. Mas é para gente. Não, mas inclusive foi você colocar isso, e esse ano nós abrimos num Barreto. Acho que vocês podem até Ajuda um negro aqui, ajuda um engenheiro burro nessa área. O que significa isso que ela falou? É um medicamento para a escola precoce. Só que nós não damos medicamento. É isso que a gente está colocando desde o início, que não é prerrogativo da vigilância sanitária contra a zoonose, o medicamento. Ele é um medicamento que serve para quê? É porque o meu é losartano potássio, líquido, esse é o nome.
Para Maria. É que não dá para economizar. Isso. Só para complementar. Foi inaugurado agora, no começo desse ano, uma unidade de diagnóstico de esporotricose, tá? Uma parceria do Centro de Controle de Zoonose e do Instituto Biomédico da UFA, Laboratório de Micologia. Então ele vem funcionando às terças-feiras no Horto do Barreiro. Pode levar os animais lá que tem os gatos, tem o suspeito de esporotricose, que é feito o diagnóstico. O que acontece em relação ao tratamento? O tratamento da esporotricose humana é feito com itraconazol, existe um protocolo, ele já foi exaustivamente testado e o tempo da duração do tratamento ele é especificado, não é a droga de eleição. Em casos de animais de felinos, o itraconazol ele surte efeito, mas essa droga ela não está dentro do protocolo do Ministério da Saúde para o tratamento animal. Por quê? Porque a resposta do itraconazol com os gatos não é uma resposta homogênea, nem é uma resposta que se espera que aconteça. Tratamentos com gato, às vezes são feitos há mais de um ano e a droga às vezes não responde. Então, não é um tratamento que ainda o Ministério da Saúde tem segurança para que seja preconizado para os animais. Nesse momento, pode ser que daqui para frente surja uma outra droga dentro de uma nova via de medicamento que seja utilizado, mas por enquanto o Ministério da Saúde não recomenda. Falando só do Ministério da Saúde. Deixa eu pôr, agora que vai falar o engenheiro, vereador, olha só. Não, lá não vamos abrir uma nova fase, a gente identifica um problema. Pode ser que nós tenhamos que ter intervenções que nos levem a dialogar com os nossos deputados federais para a troca da legislação federal. Não adianta, a gente pode diagnosticar um determinado problema. Olha só, para mim, o laboratório fornecedor de medicamento e clínica particular não é referência absolutamente nada em termos públicos, até porque quanto mais conseguir vender, e não tem nenhuma quebra de ética em relação aos meus companheiros veterinários, mas a gente tem que ver qual é o limite do público e do privado. Eu, provavelmente, por influência familiar e da minha filha em particular, eu devo dar um monte de remédio para os nossos bichinhos, muito mais do que necessário, porque a gente gosta de uma tal maneira, não quer dizer que fique doente. Agora, eu não tenho certeza, além do limite da confiança que eu tenho com a nossa médica veterinária, não tenho confiança nela, não tenho confiança das propagandas que os laboratórios da indústria farmacêutica faz. Nós precisamos confiar, desconfiando do corpo técnico que nós temos no Ministério da Saúde, que formula as portarias, e caso nós tenhamos, com a ajuda dos profissionais da área, dúvidas acerca do acerto ou não daquela portaria, nós vamos ter que incidir sobre senadores, sobre deputados federais, para que eles possam influenciar na alteração disso daí. Eu acho que aquilo que interfere na saúde pública comprovadamente, nós do povo, não só de Niterói, mas de todo o estado do Rio, de todo o país, tem que influenciar para modificar. A minha proposta é que os itens não respondidos e aquilo que ainda restou de dúvida, o próprio grupo formulador desta audiência pública está marcando e me avisou uma reunião do grupo de trabalho no dia 4 de dezembro. É isso, ministros? Isso foi consensado entre vocês? Quem que consensou isso? E onde vai ser? Onde vai ser? É muito tarde, é muito Só cedo. querem fazer uma antes com foco no orçamento? Eles que sabem. Olha só, a Câmara vai fazer o que os cuidadores e o que as pessoas pensam. A Câmara vai fazer aquilo que é definido por todas as pessoas que construíram coletivamente esta audiência. A audiência foi apenas coordenada por mim. Ela é uma demanda de todos aqueles profissionais ou não, cuidadores ou não, que demandaram o início desse processo de discussão. Aqui me avisaram, grupo de trabalho para o dia 4 de dezembro, às 18 horas, no auditório da Câmara. É evidente que não, mas é um grupo de trabalho específico
A lei orçamentária, ela vai ser aprovada provavelmente no dia 15 de dezembro ou um pouco depois. Significa que nós teríamos tempo para fazer tantas reuniões quanto necessário, poderíamos ter reunião, inclusive na Secretaria de Saúde ou na Secretaria do Meio Ambiente, para nós qualificarmos e quantificarmos demandas a serem colocadas no orçamento. Nada impede. Eu não sei qual é a razão desse grupo de trabalho. Eu estou imaginando é para dar continuidade a tudo isso que a gente discutiu. E da nossa parte, os organizadores da audiência, organizadores por vocês, nós vamos fazer uma síntese do que foi dito. Nós vamos esperar algumas informações que o Daniel julgue pertinente, pode até o final dessa semana nos encaminhar, e o Cláudio também, relatórios, estatísticas, para que a gente possa encaminhar ao conjunto das pessoas por correio eletrônico as informações pertinentes à audiência de hoje. Vinícius, mais uma contribuição? Eu queria dizer para todo mundo que tem uma lei, que eu acho que foi protocolado, um projeto de lei que foi protocolado aqui, que trata do registro geral do animal. A segunda foi o seguinte, pegando na lógica do Daniel Marques, eu achava que, assim como o pessoal que está empenhado na construção do canal da cidadania, veio aqui na audiência do dia 11, a audiência da Lua, do dia 11, eu achava que quem está na disposição de correr atrás, de verba, para tudo que a gente acha que tem que fazer, é muito importante estar aqui no dia 25, às 20 horas. É a última audiência da Lua. Para quê? Para o representante que estiver aqui na prefeitura sentir a força da galera que não luta isso, alocar e aceitar as emendas necessárias para essas lutas. Obrigado, Luiz. Fazendo só um pouquinho de palma, por favor. Dia 6 de dezembro, no Bar Benedito, lá de Charitas, São Francisco, aí, na verdade, a gente vai fazer um evento dia 6, às 14 horas, em que toda a verba vai ser revertida para protetores com alimentos, medicamentos, tal. A gente está fazendo isso, não é da prefeitura, isso é um ato que eu e o Marcelo vamos organizar. Vai ter banda, enfim, vai ter leilão de... Vou cantar e vocês já estão todo medo. Não história não. Borte do ar. Bom quilo, antes de você. Steppenwolf. Então, olha só, dia 6, 14 horas, no Benedito, com leilão de telas sobre os animais, com leilão de telas de aves, para que a gente possa arrecadar. Toda a entrada vai ser revertida para a compra de ração e medicamentos para protetores particulares. E queria propor para o dia 24, segunda-feira, a gente pudesse reunir no gabinete para discutir um pouco do orçamento antes da audiência pública geral. Aí decide quem quer fazer, lá não cabem 100 pessoas, mas a gente consegue colocar umas 20 pessoas lá. Segunda-feira, dia 24, 14 horas. Vocês podem? Se você não é na qualidade apenas de secretário, mas de vereador, se você quiser fazer uma reunião na história da Câmara, também pode você ser. marca a companhia e faz a A reunião. gente deixa pré-agendada no gabinete, se estiver livre, a gente consulta e vem para cá, que é maior. Então, dia 24, 2 horas da tarde, quem puder, para a gente discutir o orçamento exercício 2015. Legal? Diferente a essa Diferente a discussão de proteção nós tivemos no dia de hoje. Heloísa. Um pouquinho mais tarde, 2 horas da tarde, é um horário muito complicado. Mas essa é sempre a discussão complicada, porque o que é cedo para um é tarde para o outro. Por exemplo, um monte de gente que trabalha amanhã não pode assistir até 10 para as 11 horário que nós vamos encerrar a audiência de hoje. 2 horas da tarde vai faltar a hora. Mas olha só, no seu caso, seu chefe deixa você faltar. Eu estou de férias. Eu estou de férias. Você está de férias? Eu, na época do Malvadeza, eu tirava férias do Bertel para chegar ele em Brasília, porque ele ficava de perseguido. Eu queria, antes de encerrar, agradecer não só as pessoas que tiveram a coragem e a resistência de ficar até agora, mas, sobretudo, queria agradecer aos companheiros do som, ao Bernardo, agradecendo ao Bernardo que coordenou as equipes do som da TV Câmara. A audiência foi gravada, foi ao vivo via internet e num horário que a gente tem que disputar na programação geral, irá ao ar no dia da semana que vai ser definido por quem coordena a programação da TV Câmara. Mas aí passa na TV fechada no canal 3? Canal 3, ok?
Ok? Marta, você não falou nada, vai falar na próxima? Na próxima. TV Câmara, canal 10. Eu sei. Não só falou através da boca de muitos. Bernardo, alguma coisa? Não? Então aqui, pegando o Wi-Fi aqui, gravou aqui a fala que eu fui fazendo a questão do orçamento. O pessoal quiser compartilhar, é só assinar lá, Moisés Correia, compartilhar. Legal, claro que sim. O pessoal, normalmente o pessoal também dos gabinetes do Bruno, do meu, do Renatinho e do Henrique, nós também selecionamos, porque não dá para 3 horas estar na internet. Os especialistas da internet dizem que as pessoas só têm paciência para ver 3 minutos. As minhas falas têm média 25, meia hora, ninguém assiste. Pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima ocasião. Um abraço.